Como você vai montar seu cronograma pós-edital? Primeira coisa, você vai ter que organizar a sua vida. Quantas horas você tem para estudar para esse concurso? Me diga. Você já fez essa análise hoje ou ontem, quando saiu o edital? Quantas horas eu tenho para estudar? Talvez, se você já vinha estudando no pré-edital, você tinha aí duas horas e meia. Será que agora, no pós-edital, você não consegue dar uma estilingada? Você não consegue dar um pouquinho a mais, um gás a mais nesses 70 dias? Essa avaliação é extremamente importante. Você tem aí 70 dias para você cumprir com essa tarefa de se preparar e chegar competitivo na data da prova. Então, primeiro passo, se organize. Exato. Se organize. Quantas horas eu tenho? Pode ser horas intervaladas, podem ser horas corridas, não tem problema. Muitos alunos me perguntam isso e não tem problema nenhum. A ideia é que você faça. Se conseguir, pessoal, valorize a meia hora que você tem. Meia hora que você sobra lá, ou que você acorda mais cedo, ou que você utiliza no horário do almoço, ou na hora de deitar, você consegue lá resolver uma bateria de questões. 20 minutos é o tempo que você faz uma bateria de questões. Você está no banheiro, você está resolvendo questões. Você vai, lá, na fila do banco, está resolvendo questões. Tá dentro do carro, no deslocamento, põe lá para tocar alguma aula, põe um fone de ouvido, enfim, aproveite seu tempo. É bem assim, essa fase é justamente assim, de aproveitar mesmo cada segundo. É você ficar meio maluco mesmo, só falar de INSS. Ninguém do seu lado vai te suportar. Porque você só vai falar de Seguridade Social, só vai falar de direito administrativo, você só vai falar de concurso público, porque é o que você vai viver nesses próximos 70 dias. Então não se preocupe com ninguém, o povo vai achar que você tá louco e é isso aí, 70 dias de loucuragem. Mas uma coisa importante que a Rê falou, não desperdice 15, 20, 30 minutos, até porque já fica a dica master aqui, você tem que se treinar e se concentrar com facilidade. Concentrar e desconcentrar, aliás, concentrar-se com facilidade. Por quê? Pode acontecer na hora da sua prova, no dia da sua prova, que não esteja um silêncio harmônico dentro da sua sala, que tudo em volta na universidade, na escola que você está fazendo, esteja bem. Pode acontecer de ter uma festa do lado acontecendo, que dure horas ali acontecendo, ou que mesmo que dure 30 minutos, isso não pode se desestabilizar e pode ser que você não pode se desconcentrar. Entende? Então, quando você tá com tudo tá acontecendo em volta, e você tá ali no seu celular ou com os livros aqui, resolvendo questões, aí já fala do livro, vou pegar meu livro aqui para mostrar para vocês. Tá ali. Por quê? Porque você tem que se acostumar a concentrar para fazer questão, porque é isso que você vai fazer na hora da prova, beleza? E aqui tem gente falando que estuda 2, que acorda 4h30, outro que estuda 12. Eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, tá? É muito importante que você dê o seu máximo, mas seja realista com a sua vida e seja realista com você. Não adianta você colocar uma perspectiva de que você vai estudar 10 horas por dia e, na real, você não conseguir fazer isso. Porque aí você se sente frustrado. No outro dia, você já não cumpre a sua tarefa. E o nosso cérebro, ele tem por padrão gostar da sensação de cumprir tarefas. Então, é muito melhor você colocar lá no seu cronograma 3 horas. E olha, estudei 3 horas, estou bonzão, vou colocar mais 1 hora aqui, do que você colocar que vai estudar 4 e estudar 2. Exatamente. Então, assim, seja realista com a sua vida. Aqui a gente está falando de fazer o seu melhor nas condições que você tem. É para estar confortável? Não é para estar confortável. Se tiver, tá errado. Mas também não é para você fazer projeções que você não vai conseguir cumprir, porque isso só vai te frustrar e vai ser pior no decorrer aí dos 70 dias. Nós sugerimos, com o edital publicado, aqui foi uma sugestão que eu diria até... Como vou usar aquela palavra, até é uma sugestão básica, assim, de 6 dias por semana, de segunda a sábado, 4 horas por dia. Conservadora, vamos dizer assim. Conservadora. Essa palavra que eu queria lembrar. Foi uma sugestão até conservadora, porque, veja, edital publicado, você estudar de segunda a sábado é obrigação tua. Até tem alguém falando assim, hoje nem parece sexta. E você não terá mais sextas, nem sábados e nem domingos. Essa percepção dos dias, né? Essa percepção vai acabar para você, porque sexta-feira não é dia de sextou, não é dia de você ir pra balada, é dia de você realmente se dedicar e aproveitar. Muita gente que trabalha e estuda, é um sábado e domingo que vai ganhar aí um leque de oportunidades de aumentar a carga horária do seu estudo. Então, veja, aqui é de segunda a sábado, 6 dias, 4 horas por dia. E o domingo, Renata, eu não estudo? Na minha concepção, tá? Tem pessoas que deixam o domingo para descansar. Eu coloco o domingo aqui como 1 hora extra.
Então, se você entender que ainda dá para dar um gás no domingo, ou no dia 7, né, de segunda a sexta, tem gente que não estuda. Eu gosto de contar os dias de 1 a 7, porque tem gente que não estuda na segunda porque é o dia que trabalha, né, outro que enfim. Mas vamos colocar aqui essa perspectiva de segunda a domingo. O domingo, se você optar, e eu acho que é uma boa opção, estude sim, tá? Eu vou considerar aqui no cronograma, nós consideramos, eu e a Fer, como horas extras. Então, aqui o nosso cronograma tá certinho, Fer, de segunda a sábado, você colocou ali, estava corretíssimo. Só que o domingo, ou o dia 7, como você preferir, ele será considerado horas extras. Aconselho que você faça alguma coisa nesse dia. O que, Renata? Faça exercícios, dê atenção àquelas disciplinas que você está com mais dificuldade, sim, aqueles conteúdos que talvez durante a semana não tenha ficado bem claro, você ainda ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, volta a olhar esse conteúdo, organiza a próxima semana de estudos, organiza o seu material. Aqui vai uma dica, deixa no seu ambiente de estudos só o que você de fato for utilizar. Organize, pega um dia ali, o domingo à noite, que seja, para organizar a sua semana. Eu vou estudar isso, isso, isso e aquilo. Esse é meu cronograma da semana. Eu vou sentar para estudar durante a semana só com tudo já organizado e tranquilo, para eu não perder tempo. Você não vai deixar do seu lado um celular apitando notificação a todo tempo, porque a hora que você olha aqui, pode parecer, ai não, mas toca notificação, eu não tô nem olhando. Mas acredite, tá tirando sua atenção. Desconcentra, né? Desconcentra. E a gente sabe, a gente que estuda mais tempo, a gente que já tem experiência, a gente desconcentra. Imagine um aluno que está começando a estudar agora. Então, deixe no seu ambiente limpo, organizado e só com aquilo que você vai precisar. Aí uma aluna colocou aqui, Renata, 5 horas seguidas ninguém consegue estudar. Não, por isso que a gente faz as pausas, é o chamado Pomodoro. Você vai estudar ali 25 a 30 minutos, descansa 5 minutos, faz mais um Pomodoro. Ao final de 5 Pomodoros, você dá um descanso um pouquinho maior. É assim que a gente faz. Obviamente que ninguém fica 5 horas seguidas, você não vai render dessa forma. Você vai fazer pequenas pausas. Agora, eu sempre costumo mencionar aqui, né? Cuidado, porque às vezes você faz o Pomodoro invertido, né? Mas é importante sim, tá? Brincadeiras à parte, você fazer essa pausa, porque oxigena seu cérebro. E é nessas horas que nós, mulheres aqui, que temos atividades triplas, quádruplas, que a gente vai ali estender uma coisinha no varal, vai lavar um copinho. É essa hora que a gente vai usar essa pausinha aí de 5, 10 minutos para fazer essas atividades, porque o resto na sua vida vai ficar para segundo plano. O seu principal objetivo é estudar para concurso e é nisso que você tem que se focar. 70 dias, né? 70 dias. Veja... Ai, tá, volta lá, Fer, só um pouquinho. Claro. Só ver... Veja quantas semanas finalizará as aulas, né? Aqui nós temos mais ou menos 200 horas aulas no curso, né? A ideia aqui é que você faça uma análise. Pode passar, Fer, fazendo um favor. Quanto tempo, né? A gente já falou aqui do que vai se dedicar. Pode passar. Pode passar aqui? E aí, aqui a ideia é que você faça uma análise criteriosa. Por que nós mostramos aquele cronograma, conteúdo programático aqui? A Fer falou sobre a matéria dela, nós falamos sobre administrativo, sobre constitucional. Porque você que já estudou alguma coisa na sua vida, ou você que já vinha estudando, é hora de você parar. Parei hoje ou ontem, aconteceu o edital, se você já fez isso, mas acredito que não. Pegar o edital verticalizado que está lá no seu material. Ah, Renata, eu não tenho material, não tenho edital verticalizado. Vai no site do CESP, baixa o edital, imprima essa parte do conteúdo e organize ele de forma ticando mesmo, fazendo aqui igual a Fer passa com a canetinha aqui, passe em cima dos conteúdos que você já viu pelo menos uma vez, que você já assistiu videoaula. Se você já vinha estudando, provavelmente você já assistiu videoaula pelo menos uma vez desse conteúdo. Você já tem alguma familiaridade com esse conteúdo. Então, você vai ticar ali com a canetinha esses conteúdos que você já tem alguma familiaridade. Por quê? Porque a ideia é que esses assuntos que você já tem familiaridade, você vai ver por meio de estudo ativo, por meio de revisão. Você já estudou esse assunto. Então, você vai fazer estudo ativo. De que forma, Renata? Você vai fazer o estudo vendo os resumos que você já tem. Se você já fez um caderno, um resumo desse material. Se você não fez esse resumo, você usou o caderno do aluno, por exemplo. Você vai fazer uma análise do caderno do aluno, você vai ler letra da lei, caso tenha. Tem lá direito constitucional, por exemplo, você vai ler o artigo 5º, você vai fazer esse estudo ativo e depois resolver questões. Essa vai ser sua atividade. Mas, Renata, eu não gosto de resolver questões. É uma parte chata, né, estudo ativo, porque você tem que se doar mais, né? Quando você assiste videoaula, você fica ali só recebendo informação. No estudo ativo, você tem que forçar um pouquinho mais a sua compreensão. Só que aí eu falo para o aluno, o que terá na sua prova nada mais será
do que um caderno de questões. Sim. Então, você tem que se familiarizar, a Fer já falou isso muito aqui, você precisa aprender a fazer questões. Você estuda a teoria para acertar as questões na data da prova. Não passe em prova quem sabe mais. Às vezes, você pode ser um perito, você pode ser mestre em direito, mas se você não acertar as questões, isso não vai adiantar de nada. Sim. Então, a ideia é você estudar a teoria para acertar questões. Se você já fez esse estudo da teoria, pelo menos uma vez, você já tem familiaridade com o assunto, você vai direto para o estudo ativo. Fer, aquele assunto que eu não sei nada. A aluna falou aqui, né? Qual que é o assunto que ela falou que não sabe nada aqui? Tá cru. Que ela falou do INSS lá, é auxílio e inclusão. Auxílio e inclusão, não sei nada. Facílimo de resolver. Aí, qual a nossa indicação? Que você faça o estudo dessa forma, assistindo a videoaula, fazendo o estudo dirigido por meio dos PDFs de complemento. Toda aula tem um PDF. Você vai fazer esse estudo dirigido pelos livros de conteúdo. Quem tiver o livro da Fer pode olhar. Eu não sei se tem essa parte no seu livro, mas sim, só um auxílio exemplo. inclusão tá aqui. Tá aí já, então, Sim. melhor ainda. Livro de exercícios. Toda aula da plataforma, você vai ver lá. Eu acho que eu não tirei aqui na mentoria, eu até tiro um print para mostrar. Tem a videoaula. Do ladinho, você vai ter os PDFs de acompanhamento, mais uma caixinha que vai ter os exercícios que os professores deixam, mais você vai ter o caderno do aluno e mais os mini simulados. É bastante coisa, tem muitos exercícios. E aí você vai fazer, não sei nada desse assunto, assistir a aulinha da Fer, que ela vai passar toda a parte teórica, você vai na sequência fazer os exercícios que ela deixou lá disponibilizados. Sim. E depois você vai fazer mais uma vez, né, a primeira contato que você tem com a matéria, em um outro momento, no segundo momento, você vai fazer uma segunda revisão, que é por meio de mais exercícios, mais mini simulados. E se você ainda ficar com dúvida em algum ponto, fiquei com muita dificuldade, volta só naquele ponto específico da aula, não precisa assistir toda a videoaula para não perder tempo. Se você sentir familiaridade com o assunto, você pode baixar ali o caderno do aluno e já assistir a aula, ou o PDF de acompanhamento, e já assistir a aula no próprio PDF, fazendo suas anotações, fazendo seus grifos. Vamos lá, aí você vai falar assim, Renata, mas eu já escutei você falar em algumas mentorias que eu tenho que fazer meu próprio caderno, os meus resumos. Sim, no momento pré-edital, essa é a orientação. Mas no momento com o edital publicado, nós não temos tempo para fazer esse trabalho. A não ser que você tenha uma dificuldade muito grande com essa disciplina, com essa matéria em específico, com esse conteúdo, aí você vai, nossa, eu não estou conseguindo aprender. Pega, faz seu próprio esquema, presta atenção no que o professor está falando, monte seu próprio esquema. Mas, na grande maioria dos assuntos, você vai ter que seguir otimizando o seu tempo, senão você vai gastar muito tempo em cima de um conteúdo só e não vai progredir, e não é isso que a gente quer. Então, ficou bem entendido? Tenho familiaridade com o assunto, parto para o estudo ativo. Não tenho familiaridade com o assunto. Vou assistir a videoaula e depois vou para essa parte de estudo dirigido, que já é uma parte de revisão. E depois você vai usar para revisão os mini simulados, que todo bloco vai ter mini simulado, então não vai faltar questões para você fazer. E aí, Renata, eu fiz a questão uma vez. Refaça. Você vai ver que muitas questões que você vai fazer e refazer, e refazer, e refazer até a data da sua prova, e ainda muitas delas você pode, num momento, acertar e depois você errar. E aí você vai fazer essa análise. E é para sair fazendo questão igual louca, Renata, sem saber por que eu errei e por que eu acertei? Não. A ideia é você estudar com qualidade. Tudo bem que nós temos um prazo para cumprir de 70 dias, mas não dá para você sair igual maluco e não ter qualidade. Fer, vou resolver uma questão de direito previdenciário. Vamos ver por que essa questão me pediu. Nossa, mas por que ela está errada? Por que ela está certa? Então, é fazer esse trabalho realmente, o que a gente chama de estudo ativo, para você fixar o conteúdo. Fazer questões serve para você também fixar o conteúdo e também ser treinado a fazer questões, exatamente. Né? Porque não basta saber a matéria, é importante que você veja lá na prática. E quando você for o servidor público de cargo efetivo, você vai ter que resolver problemas. Então, só que são situações, deixam de ser situações hipotéticas e passam a ser situações reais, que você vai ter características de pessoas, toda a relação com elas, e a gente entra em direito previdenciário, eu falo, tem uma interdisciplinariedade muito grande de direito previdenciário, esse palavrão, interdisciplinariedade, que é uma quantidade de informações de outros direitos que você tem que saber ao mesmo tempo, como, por exemplo, a caracterização dos dependentes, entra ali um pouco de direito
entra ali entre direito de família, direito civil, quando eu falo de casamento, entra em direito de família quando eu falo de ascendentes, os genitores são os pais, que é da segunda classe, que são aqueles que precisam comprovar dependência econômica. Então, tudo isso entra nesta inclusão, fora financiamento, quando a gente fala um tributaresco, que eu gosto de dizer, a gente entra um pouquinho em tributário, em direito financeiro, mas tá tudo dentro, só que sempre com cara de seguridade social, sempre com cara de direito previdenciário. E aí, seguindo, aqui a gente deixou uma planilha que é execute o plano. É você montar aqui, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, os seus horários, né? Como a gente falou, para definir horário. Se você tem dificuldade nessa tarefa de se organizar, e eu sei que muitos têm, faça essa divisão da hora que eu acordo. Onde vai sobrar um tempo livre aqui? Eu tenho certeza que vai sobrar um tempo livre dentro da sua rotina, ou você vai conseguir aí ganhar meia hora, uma hora que você está desperdiçando à toa. No final, nós deixamos aqui uma orientação para quem tem pouco tempo de estudo. Se só tem 3 horas de estudo por dia, é suficiente? Depende. Depende, né, Fer? Tem alunos que estão estudando há mais tempo. E aí, 3 horas para ele, nesse momento que ele está numa fase só de revisão... É suficiente. É suficiente. É o que ele pode, é as condições que ele tem. Sim. Tem alunos que têm um pouquinho mais tempo. Tem aluno que está assim, Renata, eu estou começando praticamente agora. Eu não gosto de enganar ninguém. É muito difícil. Porém, a depender da quantidade de tempo que você tem por dia e do gás que você der, eu já vi acontecer. Então, não gosto de enganar ninguém. Já digo que, veja bem, é algo que você mesmo pode tirar suas conclusões. Eu venho estudando há mais tempo. Agora, eu só estou numa fase de revisar o conteúdo. É mais tranquilo? É mais tranquilo. Mas, em compensação, eu tenho muito tempo livre e eu tenho um gás e facilidade de aprendizado, já vi acontecer. Entrevistou aqui no podcast o colega do Banco do Brasil que foi aprovado em 3 meses, não foi isso? Sim, sim. Então, exatamente. assim, existem. Então, quando existe, a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Sim. É mais difícil, mas como ele falou, ele viveu o Banco do Brasil durante os 3 meses. Ele falou, parece que foi pouco tempo, mas se você contar em horas, foi praticamente um ano estudando dedicado. Então, fica essa dica, tá? Se você tem 3 horas, qual que seria a nossa sugestão? Você incluir aí 2 disciplinas e deixar 1 horinha para você fazer os seus exercícios ao final. Se você quiser também, Fer, eu também deixo como opção o aluno fazer os exercícios, por exemplo, tirar um dia da semana para fazer os exercícios. Mas o ideal é que você assista a videoaula e já faça os exercícios, porque assim vai ficar muito mais fácil de você assimilar. Sim. Aí você vai verificar, nossa, esse ponto aqui não entendi. Você acabou de assistir a videoaula, então fica fácil assimilar. E são 2 pontos em relação ao exercício ser no mesmo dia. E eu recomendo que ele não seja imediatamente o que você assistiu, porque daí ele pode causar uma falsa impressão que você aprendeu e memorizou a matéria. Você pode ter aprendido, mas a memorização são coisas divididas. Então, passe uns minutos até você fazer os exercícios daquela aula, porque daí você vai verificar realmente se você compreendeu a matéria e memorizou a matéria. Porque muitas matérias elas foram compreendidas, mas elas não foram devidamente memorizadas. Na hora da prova, exatamente, é uma quantidade muito grande de matérias para serem memorizadas. Até aqui no slide, né, a gente até conversou isso aqui antes de iniciar, né, 8 horas de estudos. Se você tem 8 horas por dia, eu e a Fer estávamos conversando que a minha orientação seria você abrir o leque, estudar mais disciplinas, já que você tem mais tempo. Isso, então ao invés de 2 aqui... Isso. Agora, vamos lá, se você ainda está começando do zero, você precisa consumir muito curso, assistir muita aula ainda, aí você tem que deixar um tempo relativo para a sua disciplina para você conseguir assistir os blocos completos, né? Também não adianta você assistir, vou assistir meia hora desse conteúdo, você não consegue nem assistir um bloco, então não vale a pena. Mas vale a pena, sim, você incluir aí com 8 horas de estudos, você incluir um pouquinho mais de disciplinas. Ou talvez você pode colocar uma disciplina nova e 2 disciplinas novas e uma de revisão, por exemplo. Sim, ou até mesmo colocar sempre Seguridade Social. Eu falo, por mais que não esteja fixo no seu dia a Seguridade Social, fazer pelo menos uma questão, pegar a última prova. Exatamente. O que você sugere aqui de questões de Seguridade Social? Já é a parte específica da prova, né? É a mesma quantidade da última prova. 70 questões, continuam sendo 70 questões. Então pelos 70 dias e as 70 questões, Seguridade Social todo dia. Ela não precisa vir todo dia como em formato de aula, mas ela precisa pelo menos vir em formato de exercício, porque é pelo quantitativo de questões. Lembra que o servidor público do INSS, ele é um servidor que trabalha com processo administrativo. Ele trabalha com processo administrativo
E dentro do processo administrativo, a estrutura é diferenciada, só que é um cargo de nível médio. Então, as questões, até então cargo de nível médio, as questões, ela tem uma variação de médias, fáceis e difíceis, um quantitativo de fáceis, médias e difíceis, a maioria é composta dessas, as difíceis são ali pontuadas, levemente algumas polêmicas acabam vindo nas provas, né? Mas, veja bem, não necessariamente você precisa encarar de frente a polêmica, tá? Você pode simplesmente deixá-la em branco, que também é uma forma, uma estratégia para que você não corra o risco de ser, por exemplo, alterado o gabarito, e daí você fica sem a pontuação, tá? Isso altera essa pontuação. Mas, veja bem, quando eu falo das 70 questões, é um quantitativo de vários tópicos, mas a profundidade deles é mais rasa. Então, não se preocupe na extensão, que a gente estava falando e eu conversei ontem com a Jean sobre isso. É língua portuguesa? É. Mas tem ali o tópico de língua portuguesa, ela fala, são só 3 linhas de língua portuguesa, mas aqui é quase o conteúdo inteiro de língua portuguesa. Em seguridade, já foi o contrário, eles destacaram, ficou mais ramificado, né? Ficou literal mais os tópicos de seguridade social. Mas isso não significa, isso não é para te assustar, tá? Faz parte do processo você estudar. São 70 dias intensíssimos. Saiba que todos nós estamos no mesmo grau de intensidade, né? Eu também acordei de madrugada para vir aqui, que o edital tinha aberto, vim com a galera. Eu tava aqui 7 horas da manhã para falar com vocês sobre o edital. Fiquei o dia inteiro na função. Fui dormir só no outro dia, fui dormir hoje e aqui a gente está de novo. E vai ter aula todos os dias aqui, são 3 aulas ao dia, lógico, distribuindo dentro das matérias. Não é para você enlouquecer em seguridade social, tá? O aluno falando assim que já imaginava, né? É importantíssimo que isso não saia da sua rotina, inclusive como um hobby, né? Você olha a pessoa, pô, ela é empregada, ela contribui. Qual a alíquota dela mesmo que ela contribui? De 7,5% a 14%. Você ir fazendo essas memorizações são ótimas e que fique de uma forma divertida, de certa forma. Só que não basta eu falo, o aluno ele pode gabaritar a seguridade social, mas 70 questões que pontuariam 70 pontos não é suficiente para que ele passe, então ele precisa ir para as outras. Isso é muito interessante, era o que eu gostaria que você falasse justamente, né? Por isso que eu já te indaguei aqui, só para te extrair essa informação, só para puxar, né? Nós já sabíamos, mas a ideia aqui é as questões de previdenciária, na parte de seguridade social, ela é extremamente importante na sua prova. É como você vai fazer uma prova, por exemplo, da PRF. É importante você saber trânsito? É importante. Ela por si só vai te aprovar? Não vai. Não vai. Então, aqui, você precisa saber muito de seguridade social, mas você precisa saber também das outras coisas. Você precisa saber dos outros conteúdos. Porque talvez até, vou jogar aqui, que os outros serão os diferenciais. Porque a seguridade social, todo mundo espera que você vai para a prova para acertar o máximo de questões. Arregaçar em seguridade. Quiçá você gabaritar, né, Fer? Exatamente. Então, a ideia aqui é você ir muito bem em seguridade social, mas também ir muito bem nas outras disciplinas. Uma distribuição aqui que eu gosto de fazer, Fer, de tempo, né? Porque o aluno que vai montar o ciclo de estudos dele, ele deve pensar, eu vou dividir igualmente. Se eu tenho 3 horas por dia, eu vou dividir essas 3 horas ou essas 4 horas igualmente entre todas as disciplinas. Esse raciocínio não é um raciocínio mais inteligente a se fazer. Por quê? A gente precisa distribuir de acordo com a quantidade de questões, de acordo com o peso das disciplinas, de acordo com as disciplinas que você não sabe ou que você sabe mais e que você sabe menos. Então, você precisa fazer esse raciocínio. Eu consigo fazer isso por você? Não, eu consigo te orientar, porque eu não sei de todo o seu histórico de aluno, né? Não é igual lá se você vai... no direito penal, eu tiro sua capivara, né? Fala assim, seu histórico, já fui preso, já fui não sei o quê, já fui... Tem lá o histórico da sua vida, sua capivara. Aqui a gente não sabe. Então, o que eu consigo fazer? Te orientar para fazer um bom trabalho, para otimizar o seu tempo. Então, veja lá, seguridade social. Tem 70 questões, de 120. Então, o que eu deixaria de tempo para a seguridade social, se eu não sei nada? Diria que de 60%, no mínimo, você tem que deixar para a seguridade social e dividir o restante nas outras disciplinas. Diria até que 70% do seu tempo. Se você já, na parte de conhecimentos básicos, português pesa muito. É a segunda matéria com maior quantitativo de 15 questões. Não tem para onde fugir. Não tem. Português você vai ter que saber tão bem quanto seguridade social. É um grande diferencial. E aí as outras disciplinas, como a gente falou assim, constitucional. O Rogério passou aqui. Constitucional não está difícil.
Tá uma matéria que você vai precisar ler a Constituição, priorize até, se você tem uma facilidade, e já ir direto para a Constituição e para a resolução de exercícios, para você não precisar passar talvez pela parte da videoaula, se você já tem alguma familiaridade. Se tem dificuldade, não tem problema, pode ir para a videoaula, é importante. Sim. Mas se você já estudou, como a gente já falou aqui várias vezes, priorize o estudo ativo. E aí, nesse caso, você vai ganhar seus pontos lá em administrativo, em constitucional, são matérias fáceis, não dá para você perder de bobeira, não dá para você aprender deixar de marcar questões fáceis. Dentro dessas aí, Fer, eu vou dizer de experiência de CESP, sempre vai ter uma muito difícil, que você fala, poxa, eu estou estudando e não sei. Aí, às vezes, você comentou isso, né? Nossa, minha mão está coçando para marcar essa questão. Nunca vi, deixa em branco aquele assunto. Mas, em geral, vem questões fáceis, que uma leitura do código ali, da Constituição, já faz com que você acerte a questão. Então, essas questões você não pode perder, porque ela vai ser o diferencial na sua prova. E aí vem raciocínio lógico, que muita gente morre de medo, mas eu digo, dá para você ganhar um pontinho sim, dá para ganhar muitos pontinhos, aliás, porque tá bem simples esse raciocínio lógico. E ética, que também é uma matéria tranquila, né? Eu diria que é uma matéria gabaritável, inclusive. Então, a gente tem que pensar com esse raciocínio. Eu tenho tantas horas por dia para estudar, 4 horas. Eu vou deixar aqui 60% do meu tempo para a Seguridade Social, ou talvez 65% do meu tempo. E o restante do meu tempo eu vou distribuir para as disciplinas de conhecimentos básicos. E aí, como eu vou fazer isso? Eu coloquei na minha semana lá, então, que vai dar, deixa eu ver, 60%, vai dar 3 horas, mais ou menos, faz a conta aí. Qual que é a base? Cadê o professor de matemática? Vamos colocar 5 horas. Ah, 5 horas, deixa 70%, vai dar... 70% de 5? Isso, para fazer uma conta aqui, as... 3,5. 3 horas e meia. Eu preciso estudar 3 horas e meia de Seguridade Social no meu dia? Não, distribua essas 3 horas e meia em parcelas durante a sua semana. Eu até entendo, e não sou só eu, já todos os especialistas dizem isso, que você compreende melhor aquela disciplina que você está com dificuldade se você particionar, estudar pequenos blocos durante a sua semana. Então, eu vou lá, hoje, segunda-feira, eu deixei 3 horas e meia do meu dia para estudar. Talvez você consiga particionar essas horas para que você consiga assimilar melhor. Então, por exemplo, se você vai estudar 3 horas e meia, serão 30 horas na semana. 3 horas e meia, acompanha meu raciocínio aí. Vezes 7. Vezes 6, né? A gente colocou lá. Ah, tá. 30 vezes 6. Vezes 6. Dá 21. Dá 21 horas de seguridade, né? Uhum. Então, você vai colocar, segunda e terça. Vou estudar 10 horas de seguridade social na segunda e 10 horas na terça e vou matar a semana. Vou matar a semana de seguridade social, porque eu tô ansioso para saber. Talvez isso não seja tão produtivo, porque você vai atrapalhar o seu conhecimento, então, você assimilar o conhecimento. Nossa, quando estuda demais, você fala, pelo amor de Deus, no dia Sim, depois. você não assimila o conhecimento como você deveria. Então, se você colocou lá no seu cronograma que você vai estudar 21 horas de Seguridade Social na semana, divida esse tempo durante a semana, né? Distribua de forma bem cautelosa, para que não se torne tão cansativo e comece a ser improdutivo para você.